Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje nós vamos trazer esse plugin aqui, o Emo D5, que é um multiprocessador dinâmico. Então ele vai ter dentro dele um gate, um compressor, um nivelador, um deesser e um limitador. Então já se segura aí na cadeira, vai indicando esse canal para aquele seu coleguinha que quer aprender produção, que quer aprender a mexer com plugin. Já deixa aquele like, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Para quem já tem acompanhado os outros vídeos do canal, não vai ter dificuldade para entender esse plugin, que tem uma função ou outra aqui diferente, mas basicamente se você aprendeu mexer no gate, mexer no compressor, no deesser, no limiter e tal, esse plugin é basicamente um compilado de tudo isso e que te ajuda basicamente a poupar processamento, né? Claro, é um plugin que você vai usar mais para correção, né? Não vai ser um plugin tão artístico como outro já apresentado aqui no canal. E ele é um plugin assim mesmo quando você começa a mixagem, quando você quer, por exemplo, você gravou aquela bateria, tem coisa vazando, sabe? Principalmente na gravação de bateria acústica e tal. Então esse plugin aqui é o ideal para você usar nesses aspectos, que ele vai te dar como se fala, vai te dar um monte de plugins aglomerado num só, né? Um hack, vamos colocar assim, um hack de plugins num só e que vai te ajudar muito em questões de processamento. Em vez de você ter 5 plugins ali dentro de uma pista, você tem um só. Então, aqui nós temos o gate. O gate, basicamente, ele é o oposto do compressor. Enquanto o compressor tenta reduzir dinâmicas que passam lá, o gate ele tende a segurar dinâmicas que eles não atingem um determinado decibel dentro do sinal. Então, por exemplo, você determina o threshold aqui para, sei lá, menos 38 decibéis. Então, o que tiver abaixo disso aqui, o que o sinal não alcançar 38, isso aqui tudo vai ser silenciado. Então, aqui nós temos o gate e o expander. Basicamente, a diferença entre dois é que o expander é um gate mais suavizado. O gate ele vai realmente fechar e pronto, acabou. É um resultado nítido. Enquanto o expander vai ser um resultado mais suave, relativo. Algumas coisas vão passar, mesmo você determinando aqui o threshold em 38. Então, pode ser que algumas coisas que cheguem perto ou próximo passem, certo? O ataque aqui é o tempo de ação. Né, o tempo de ação que vai levar para o gate agir. O hold aqui, ele vai segurar, e aqui está em milissegundo, o quanto tempo o gate vai ficar agindo. O release, o quanto tempo ele leva para desligar, certo? O close aqui, ele vai controlar o gate independente da configuração do threshold. Então aqui você consegue dar uma amaciada. E o flow aqui, ele vai fazer a mesma coisa, que ele controla esta curva aqui, ó, para dizer o quão agressivo será, né, será o seu gate. Basicamente, nessa outra parte aqui, ó, Key, você vai ter o controle de monitoração, tanto aqui como aqui, ó. Esses dois aqui são monitoração. Só que a diferença deste aqui para esse aqui é que esse aqui vai controlar interno, ou seja, o sinal que está entrando puro, né, lá o seu áudio original, o deesser e aqui a saída, o externo. E aqui, esse externo, o que ele vai controlar? Ele vai controlar, basicamente, quando você coloca, por exemplo, aqui um sidechain. Então, por exemplo, eu vim aqui e coloquei 80 bits, que é uma outra bateria que está aqui, ó, certo? Então, aqui a gente tem o som interno, vou colocar para vocês ouvirem. E aqui eu estou escutando a outra bateria que é correspondência ao sidechain aqui, certo? Claro, coloquei só para vocês observarem monitoramento. Sempre quando vocês verem monitoramento é ligado à escuta. Aqui nessa parte é o controle de filtro, que ele está ligado nesse gráfico aqui, ó. Você consegue controlar ele aqui, certo? Aqui você consegue, quando você ver esse sinalzinho aqui, quer dizer que você está vinculando os dois fatores, certo?
Então, assim, eles vão estar grudadinhos. Normalmente a gente vai ver mais isso aqui em canais quando tem estéreo, né? Aqui é o mesmo caso, só que controlando o compressor. Esse aqui é o do gate, esse aqui é o do compressor, certo? E daí nós temos aqui o level. Level, basicamente, ele funciona não como um limiter, mas, por exemplo, ele tenta controlar mais ou menos para deixar o sinal original de entrada. Ele é um compressor leve, assim, não tão agressivo, certo? Então tá, vamos aqui para o compressor normal. Você tem aqui o threshold para determinar quando ele vai começar a agir. Você tem o knee aqui, que é o joelhinho, né? Que determina a curvatura aqui da atuação do compressor, né? Se é mais agressivo, se é hard e tal, você vai determinar essa curva aqui. O ataque, que é quando o compressor vai começar a agir. O ratio, que é o quanto esse compressor vai agir. Lembrando que se passar de 10, ele já age como limiter. Né? E o release, que você pode controlar, ou seja, o tempo de desligar, e você pode colocar em alto. Eu aconselho você sempre deixar meio que em alto isso aqui, porque o plugin já vem com um cálculo bem legal que vai determinar exatamente o que o compressor precisa fazer. Então não tenha vergonha de usar o alto aqui. Aqui já foi explicado, né? Monitoramento. Aqui também. E agora vamos aqui para essa parte aqui. Aqui nós temos o Jazzer. Jazzer serve para tirar os da voz, né? Então, basicamente aqui você vai ter a frequência, que você pode controlar aqui nesse gráfico aqui, ó. Isso é importante pelo seguinte, que normalmente o Jazzer ele vai ter que funcionar numa determinada frequência em que o cantor, né, a pessoa que você escolheu, ela tem esse S. E varia de pessoa para pessoa, de homem para mulher, depende o grave ou agudo que essa voz possua. Então, normalmente, homens vai estar lá entre os 4.000, mais ou menos assim, entende? Então, aqui você vai localizar primeiro onde estão esses, né, do S, essa simbilância, e daí você vai colocar atenuação aqui no threshold. Aqui são os tipos, né, de atenuação que você vai fazer, como que você vai usar as ondas, certo? E esse aqui é as atenuações, né? Certo? Aqui nós temos um limiter. Literalmente, limiter é um compressor super agressivo que ele não vai deixar passar nada. Ou seja, quando você tem um compressor aqui com ratio em 4, né, vai deixar de cada 4 passar uma. Agora no limiter não. Limiter não deixa passar nada. E por fim nós temos aqui o output, que é o seguinte. Aqui você tem o compressor mix. O que isso aqui faz? Isso aqui é para você fazer aquela compressão paralela, ou seja, se está em 50%, 50% é o áudio sem processamento e 50% é o áudio com processamento. E o makeup aqui, basicamente, é a compensação de ganho, ou seja, você usa tudo isso aqui e você vai ter uma determinada redução de ganho dentro do seu áudio. E o makeup é para você compensar isso, certo? Então, como vocês podem ver, não é um plugin muito difícil, apesar que você vai encontrar algumas funções diferentes e tal, mas não é muito difícil de entender se você já conhece cada ferramenta separada. Então, eu agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.